Senhor, mais uma vez queremos apresentar a Ti, ó Pai, a pregação dessa noite. Queremos, ó Deus, apresentar as nossas vidas e pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo para que nós possamos estar, Senhor, diante da Tua presença. E necessitamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo derrame sobre nós a Tua graça, Pai amado, que nós possamos de maneira sábia, Deus, estar diante da Tua presença, que o Teu Espírito Santo conduza-nos pela Tua palavra, que o Teu Evangelho seja pregado, que o Teu Evangelho seja explicado e que o Teu Espírito Santo possa fazer com que a palavra germine em nosso coração, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio, obrigado, Deus, pela oportunidade de estar diante da Tua presença e de estar diante da Tua santa palavra, Deus, para que nós possamos nessa noite ter os nossos corações quebrantados e transformados pela Tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, amados, graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus. E nós estamos meditando na carta aos Romanos. É uma carta que tem nos dado uma base, um fundamento para a nossa fé. Então a carta de Romanos, ela tem enchido os nossos corações com alegria indizível, ela tem nos direcionado de uma forma gratificante e nós temos aprendido doutrinas maravilhosas. E essas doutrinas faz com que nós tenhamos então um crescimento sólido na presença de Deus. No culto passado, nós vimos a expressão por um homem. É claro que não deixamos de olhar ela por completo. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ao fazer isso por um homem, ele coloca então Adão como um personagem histórico. E nós vimos que isso é importante para a fé, isso é importante para o cristianismo, isso é importante para a igreja, pois entendermos que Adão, ele é um ser, é um personagem histórico, assim como Cristo também é um personagem histórico. Isso nos faz entender muitas doutrinas e nos faz ver como tudo está entrelaçado profundamente. Então, amados, é maravilhoso para nós podermos entendermos que Adão e Cristo são dois personagens e sendo dois personagens históricos, nos conduz por um caminho seguro. E para nós estarmos mais uma vez aqui reunidos em torno da palavra do Senhor, em torno do santo evangelho de Deus, é maravilhoso, pois muitos nessas noites não estão fazendo isso. Muitos nessa noite estão até reunidos num lugar com cadeiras, púlpitos, Bíblias, porém não reunidos em torno da palavra de Deus e nem muito menos para cultuar a Deus, mas para se cultuarem e buscarem as suas autorrealizações. E para nós, então, no culto passado foi muito bom, pois nós olhamos com atenção a expressão por um homem e vimos nessa expressão o quanto isso é importante para a igreja,
para o cristianismo e para o evangelho. Pois podemos ver que Adão, como nós falamos, ele é colocado pelo apóstolo Paulo e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que Adão, ele é sim, então, um personagem histórico que marca um tempo, um espaço. Isso nos faz ver e nos faz então colocar por terra a falácia de que Adão é um ser mitológico ou um ser parabólico. Mas, ou como alguns de um tempo para cá têm colocado a história de Adão juntamente com a história dos 3 porquinhos, né? Meramente uma fábula. E ao fazermos isso, nós vimos que é um dano profundo para o cristianismo. Nem Jesus e nem Paulo trata Adão como apenas uma fábula. E maiores detalhes nós falamos na pregação passada. Mas é importante nós sempre colocarmos diante de nós aquilo que falamos para relembrarmos e assim prosseguirmos com segurança dentro do texto. Hoje nós vamos dar uma olhada então melhor dentro do versículo 12. E depois, nos próximos cultos, nós então correremos nos versículos 13 ao 21, para que nós possamos então entender um pouco mais a fundo. Mas nós vimos as 2 primeiras expressões nos 2 cultos passados. Portanto, e assim por um só homem entrou o pecado no mundo. E ao entendermos essas 2 expressões, nos faz olhar com uma atenção redobrada para o que Jesus ensinou e para o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E nos fez ver que Adão então ele não é uma fábula, Adão então ele não é um ser mitológico, ele não é um ser parabólico, né? Não é uma parábola. E nem Paulo e nem Jesus tratam então Adão dessa forma. E se de alguma forma nós frisamos isso no culto passado, se de alguma forma ou se de algum jeito nós perdermos Adão, automaticamente ao se perder Adão, nós perdemos o cerne do evangelho e também, consequentemente, perderemos Jesus Cristo. Simples assim, amados. Então Adão ele é fundamental para o decorrer da história. Então, quando as pessoas eles forçam a barra nesse sentido de retirar Adão como um personagem histórico, mas como um personagem mitológico, ou um parabólico, ou um personagem apenas de uma fábula, temos a perder muita coisa, não só Adão, mas o cerne do Evangelho e o próprio Jesus Cristo. Dito isso, amados, na noite de hoje, nós vamos então ler o versículo 12 e meditarmos nele. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados, quanta doutrina nós temos diante dos nossos olhos, não é verdade?
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, o apóstolo Paulo, como nós vimos no culto passado, com essa expressão por um só homem, a ênfase dele, do apóstolo Paulo, nessa expressão, por um só homem, ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Então essa expressão ela é muito importante para essa parte do texto, porque ou por um só homem nós estaremos condenados, ou por um só homem nós estaremos justificados. Então, ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em Adão. E essa expressão por um só homem, ela é importante ao longo de toda a passagem que nós estamos lendo. Do versículo 12, versículo 17 do versículo 15 ao 17 e versículos 19. Então, nesses versículos de 12 a 19, indica que Paulo via tanto Adão como Cristo, como nós já falamos aqui, como indivíduos históricos. No caso de Adão, a expressão um só homem, desse versículo, o apóstolo Paulo nos fala de uma só ofensa dele. Os versículos 16 e 18, pela qual todos se tornaram pecadores. Isto é, a condenação de pecador foi passada por fim a toda a humanidade em decorrência da união de ações dela com Adão, como seu representante diante de Deus. Então essa expressão ela tem muito a nos dizer, como nós falamos. Então agora veja, sendo Adão um personagem histórico, e sendo o tronco de toda a raça humana, sendo representante da raça humana diante de Deus, quando Adão ele peca, essa ofensa de Adão tem então consequências terríveis, profundas e quase irreversíveis. Isso é importante, pois, como nós falamos, ou nós estaremos em Cristo, ou nós estaremos em Adão. Agora, depois que vimos o quanto é importante entendermos e termos em mente que Adão é um personagem histórico, e sendo assim, ele ocupa um espaço e um tempo fundamental na história, e também para o cerne do Evangelho. Agora podemos ver Adão como um representante real, não um representante simbólico, não um representante parabólico, não um representante mitológico e muito menos um representante fabuloso, de fábulas. Antes, um personagem histórico. E isso é importante para nós, quando nós entendemos isso. Então ele é um representante real da raça humana. E assim, as consequências então do seu ato são atos que fazem sentido agora. Pois quando Adão então ele peca de maneira real. O pecado em nossas vidas se torna algo real. A consequência do pecado na vida de Adão foi real. E então, sendo assim, para nós também é real. Então veja como é importante a gente não ter uma ideia apenas mitológica de Adão, ou uma imagem parabólica, ou de fábula dele. Pois se ele fosse alguma dessas coisas, a consequência do seu ato, a sua ofensa, não diria nada a respeito a nós, pois é apenas uma parábola, é apenas um mito, não é verdade? Mas então agora, e assim, podemos então ver que Paulo, com essa expressão, ele tem muito a nos dizer,
E nós sempre reservamos o tempo necessário para meditarmos nela no culto passado. Pois, quando olhamos para Adão, podemos ver que Deus o criou um ser justo e perfeito. E quando Deus o fez, viu que era bom. E Deus o dotou de talentos. E lhe deu uma lei justa para que lhe seria para a vida. Então olha que maravilha. Então Deus, ele não está lidando com um ser mitológico. Deus, ele não está lidando com um ser parabólico, ou muito menos fabuloso, de uma fábula. Não, ele está lidando com alguém real, alguém que ele criou, alguém que ele fez a sua imagem e a sua semelhança, alguém justo e perfeito. E lhe deu então uma lei justa e perfeita e boa, que lhe seria para a vida, se ele, Adão, aguardasse, ou para a morte, se ele, Adão, desobedecesse. Por isso falamos outrora, Deus disse a Adão: obedeça e viva. E para o seu Filho amado, Jesus Cristo, ele disse: obedeça e morra. E essa frase, amados, ela nos faz então entendermos isso, que Adão, ele é um ser real, que Deus lhe deu um mandamento para a vida, ou para a morte, pois foi o que aconteceu. Mas a lei era boa, perfeita e justa. E nós vamos prosseguir. Agora, ao lermos, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, temos que notar, amados, algo importante. Temos que notar a ordem em que o apóstolo Paulo, ele segue aqui em seu argumento. Paulo diz que o pecado veio antes, e que a morte veio em seguida. Então a sequência dos fatos é importante, por quê? Porque nos arremete exatamente no mandamento em que Deus dá a Adão o representante, o tronco da raça humana. Então nós vimos que a desobediência de Adão, a incredulidade de Adão, vai gerar consequências profundas, terríveis e, como nós falamos, quase irreversíveis. Então, quando nós notamos a ordem que o apóstolo Paulo ele segue, Paulo diz que o pecado veio antes, a transgressão veio antes. E o pecado, ele é algo que nos traz a terrível coisa que é a morte. Então Adão, ele foi incrédulo, porque Deus disse para ele: no dia que comerdes, morrereis. Então, algumas pessoas pensam que o pecado de Adão foi a desobediência, quando na verdade não. Quando na verdade o pecado de Adão foi a incredulidade na palavra de Deus. Adão, ele não acreditou nas palavras que o próprio Deus havia falado. Então primeiro veio a incredulidade e a desobediência. E com isso, com a transgressão de Adão, pelo pecado de Adão, a morte então ela adentra na história. Então, amados, temos a causa e o efeito da ação de Adão. E nós, amados,
Então nós temos que começar a olhar e entender que a morte não é uma coisa natural. A morte não é uma coisa natural para o homem. Hoje, as pessoas até dizem que o curso natural da vida é a morte. Por quê? Porque nós se habituamos com ela, entre aspas. Porque a única certeza que temos é que vamos nascer para morrer. Mas os homens jamais se perguntam por que morremos. E a palavra de Deus nos diz: morremos porque pecamos. E o salário do pecado é a morte. O pecado, ele é um bom patrão e ele paga os seus funcionários em dia. Aqueles que pecam certamente receberão o seu salário, que é a morte. E assim, então, amados, devemos nos esforçar para nos aprofundar aqui nesse ponto. Certos intérpretes defendem a tese de que tal foi nossa ruína em consequência do pecado de Adão, que perecemos não por alguma culpa própria nossa, não, mas simplesmente como se ele tivesse pecado por nós. Então, algumas pessoas dizem assim: olha, nós perecemos não porque pecamos, mas porque não é a nossa culpa, mas é a culpa de Adão. Quando isso não é verdade, a palavra de Deus não ensina isso. Mas quando nós olhamos aqui, algumas pessoas defendem essa tese, que devemos entender que a nossa ruína, em consequência do pecado de Adão, que perecemos não por alguma culpa propriamente nossa, mas simplesmente como se ele tivesse pecado por nós. Porém, amados, o apóstolo Paulo, contudo, expressamente afirma que o pecado atingiu a todos, os que sofrem o castigo devido ao pecado, que é a morte. Então, Deus, ele não puniria um ser mitológico com algo. Como nós falamos, Adão era um ser real. E quando ele se corrompeu, quando ele recebeu a sentença, quando Eva recebeu a sentença do seu pecado, quando a serpente recebeu a sentença do seu pecado, as consequências foram reais. Então, contudo, o apóstolo Paulo, ele afirma exatamente isso, que todos pecaram. O pecado original nos fala do pecado de Adão, e fala sobre a nossa natureza, e fala o porquê nós somos pecadores. Mas a nossa condenação é igual a de Adão. O apóstolo Paulo insiste de forma ainda mais enfática, quando logo a seguir aponta a razão porque toda a prógene de Adão está sujeita ao domínio da morte. Como nós falamos, nenhum ser humano escapa a ela. Nenhum ser humano consegue se desvencilhar da morte. A morte dominava sobre os homens, até que Cristo a venceu. Por isso que a Bíblia diz: ó morte, onde estão os seus aguilhões? Ó morte, onde está a sua vitória? Porque somente nós temos a vitória sobre a morte através de Cristo Jesus. Mas aqui é importante nós entendermos isso, que toda a prógene de Adão, toda a sua descendência está sobre o domínio, está sujeito ao domínio da morte. É porque todos nós, amados, pecamos. Pecar, como o termo é usado aqui, é ser corrupto e viciado. A depravação natural que trazemos do ventre de nossa mãe. Embora essa natureza não produza seus frutos imediatamente,
E não bastante, pecado diante de Deus, e merece a sua punição. Assim como Davi, ele diz que ele foi gerado em pecado, e em pecado concebeu a mãe dele. Davi aponta para quando ele ainda estava dentro do ventre da sua mãe. Ele diz que ele era um pecador desde o ventre da sua mãe. E em pecado ele foi gerado, e em pecado ele nasceu. E infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender isso. Infelizmente, essa doutrina, ela sumiu de dentro das igrejas. Infelizmente, o cerne do evangelho, que consiste nisso, a maioria dos cristãos passam de longe. É impossível você ser um cristão e não conseguir compreender essa doutrina. Essa doutrina, ela é fundamental para que você entenda o evangelho. Você entender que você é um pecador por natureza, que a sua natureza é totalmente corrompida e viciada, que há uma depravação natural que trazemos do ventre de nossa mãe. Embora ainda, quando pequenos, quando crianças, não produzamos seus frutos imediatamente, porém, a natureza está lá. Assim como um filhote de cobra já nasce com o seu veneno, assim somos nós, pecadores, já nascemos com o veneno do pecado em nossa natureza. Isto é o que se chama pecado original. E infelizmente, a igreja atual desconhece esse pecado. É por isso que as pessoas têm tanta visão distorcida e depravada do ser humano, achando que os homens são bons, achando que os homens são maravilhosos, achando que os homens nascem perfeitos e a sociedade os corrompe. É por isso que eles acham que é os demônios que corrompem as pessoas. É por isso que eles acham que é o sistema do mundo que corrompe as pessoas. É por isso que eles acham que são as outras demais coisas que corrompem o homem, quando na verdade é o homem que corrompe todas as coisas. O homem, ele já nasce com a sua natureza má. O homem, ele já nasce totalmente separado de Deus, sem vida espiritual. Por isso que essas coisas que estamos falando aqui só podem ser compreendidas através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a pessoa não consegue. Ela não consegue olhar para si mesma e ver que ela é uma pecadora. Ela fica que nem um peixe. O peixe, ele não sabe que está molhado. Você não vê o peixe se preocupando que ele está dentro da água. Assim é o ser humano. Ele não se preocupa com os seus pecados. Ele tem prazer, ele tem deleite nos seus pecados. Ele se sente bem e também se sente confortável. É por isso que os homens amam a vida que levam. É por isso que os homens não se preocupam com Deus, não procuram Deus. É por isso que os homens não se arrependem dos seus pecados. É por isso que os seus pecados não lhe parecem horrorosos. E é porque eles não têm uma visão correta da sua condição natural. Hoje, pela misericórdia de Deus, podemos falar o que Paulo falou, que nós somos os piores dos pecadores. Poucos cristãos conseguem falar isso hoje. Mas falar isso com sinceridade, falar isso com conhecimento bíblico. Olharmos para as pessoas e vermos as suas falhas é maravilhoso, mas olharmos para nós mesmos só através do Espírito Santo, só através do Evangelho. Como nós falamos, o Evangelho é um espelho que reflete a nossa alma, reflete quem nós somos, e as pessoas odeiam isso. Assim como Adão, em sua criação primitiva, amados, recebeu tanto para a sua prógene quanto para si mesmo os dons divina graça. Também, ao se rebelar-se contra Deus, inerentemente corrompeu, viciou, depravou e arruinou a nossa natureza por completo.
tendo perdido a imagem de Deus. E a única semente que poderia ter produzido era aquela que traz a semelhança consigo mesmo. Hoje nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós somos apenas um rascunho daquilo que éramos. É por isso que em Cristo nós somos restaurados. É por isso que Cristo veio nos fazer uma nova criatura. É por isso que Cristo ele nos gera de novo, Ele nos faz renascer. Ele gera uma nova natureza. Porque perdemos a imagem, a semelhança de Deus. E tudo que Adão poderia agora reproduzir a sua própria imagem corrompida, a sua imagem depravada. É por isso que os seus filhos nascem agora como ele, após a sua queda, desprovidos de vida espiritual, desprovidos de relacionamento com Deus, desprovidos, escravos do pecado, escravos da sua natureza corrompida e má. Os filhos de Adão agora são a sua imagem e a sua semelhança. Não são mais a imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos nós, amados, pecamos, visto que nos achamos saturados da corrupção natural. E por esta razão somos ímpios e perversos. O que eu quero que nós entendamos hoje aqui nessa noite é que somos pecadores por natureza. E o homem natural não consegue ver isso, amado. Ele acha que não é um pecador. Ele acha que não é um ímpio. Ele acha que não é perverso. Talvez não como a Bíblia diz, como ele é de fato. Algumas pessoas até dizem: não, eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores, mas com um olhar de desdém, com falta de informação real sobre o que é um pecador, com falta de informação real do que de fato nós somos. Falarmos que nós somos os pecadores sem tristeza, sem quebrantamento, sem coração partido, não é dizer que somos um pecador. Se não entendermos a nossa ruína, não podemos dizer isso. A maioria até diz, porém, sem causa de conhecimento. Então é uma declaração vazia, é uma declaração espúria. Porém, quando o apóstolo Paulo diz isso, é carregado de sentimento, é carregado de informação, é carregado de verdade. Por isso, nessa noite, ao dizermos isso e entendermos que nós somos pecadores por natureza, temos que ter um pesar em nosso coração e glorificar a Deus pelo seu evangelho. Nascemos com uma natureza totalmente corrompida, amados. Amamos o pecado, assim como o peixe não sabe que está molhado, assim o homem natural, na sua condição de pecador, ele não sabe que é um pecador. Ele não sabe o que é o pecado diante de Deus. Ele não sabe que há um Deus santo que odeia o pecado e que não pode conviver com o pecado. É isso que ele não entende. É por isso que as pessoas dizem que são pecadoras sem tremerem os seus joelhos. A tentativa dos pelagianos nos dias de outrora de se esquivar-se das palavras de Paulo, dizendo que não passou de uma frivolidade enganosa o ensino de que o pecado provido da imitação de Adão se estendeu a toda a raça humana, visto que nesse caso Cristo teria sido apenas um exemplo e não a causa da justiça. Além do mais, a inferência é igualmente clara de que Paulo não está tratando aqui com o pecado atual, pois se cada pessoa fosse responsável por sua própria culpa, por que então Paulo compara Adão com Cristo? Por que ele faria isso? Segue-se, pois, que a alusão aqui é referente à nossa depravação inerente e hereditária. É algo mais profundo. Paulo não está falando de pecados individuais, ele está falando de algo mais profundo. Então aqui podemos ver
que a desobediência de Adão, amados, foi uma desobediência radical e profunda. Não foi algo simples, como já falamos aqui por diversas vezes. Não foi um resvalar de calcanhares, onde Adão logo sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Não. Pois, ao cair, Adão levou consigo todo o planeta Terra, todos os seus descendentes, sendo ele o tronco de toda a humanidade. O delito dos seus pecados foi imputado em seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que dele procedeu por geração ordinária. Então, amados, é algo terrível. Nós devemos entender isso. Em Gênesis capítulo 5, versículo 3 diz: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe chamou de Sete. Agora, em Gênesis capítulo 5, versículo 1 diz: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha o contraste, amados. Olha o contraste que é feito. Adão, a imagem e semelhança de Deus. Já os seus filhos já não são mais a imagem e semelhança de Deus, mas sim a imagem e semelhança de Adão. Por isso agora somos todos nós condenados à morte. E amados, esse é o ponto que a maioria dos cristãos, a maioria das igrejas, eles acabam por ignorar. Que estamos debaixo da mesma maldição e condenação de Adão. Como nós temos certeza disso, amados? Como eu posso dizer que todos os homens são pecadores? Como eu posso dizer que todas as pessoas são pecadores desde o ventre da mãe? Uma criança, até o idoso, como nós podemos dizer isso? Simples. Através da morte. Se uma criança não tivesse pecado algum, no ventre da sua mãe ele não morreria, porque onde não há pecado, não pode haver morte. Só há morte aonde há pecado. Como nós falamos, a criança dentro do ventre talvez ainda não tenha nenhum pecado, a sua natureza ainda não produziu nenhum fruto imediato do pecado, mas porém a sua natureza está lá, a natureza de Adão. Então, amados, assim o salmista diz: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos os homens são pecadores por isso, porque todos estão debaixo do mesmo jugo, todos estão debaixo do mesmo domínio da morte. Amados, esse versículo 12 é importante para nós, pois nos traz belas doutrinas, e o apóstolo Paulo então nos conduz por um caminho magnífico. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é a causa da morte, na medida em que Deus pune o mesmo com a morte. O fato de todos morrerem demonstra que todos pecam. Até mesmo Jesus, amados, não morreu até que o pecado fosse imputado nele. Em 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Todos pecaram. O reino universal da morte é a consequência do pecado. Toda a humanidade, exceto Cristo, estava envolvida com Adão. Seu ato de pecar, em virtude da imputação. Ele nos representava diante do Senhor,
no Éden, e os seus descendentes, declara ou colocada em nossa conta, de modo de que nascemos culpados mesmo antes de cometermos qualquer ato de pecado pessoal. Então, a nossa situação diante de Deus só vai piorando. Nós nascemos em pecado, nós nascemos pecadores, e tudo o que fazemos a partir do momento que passamos a respirar é ofender a Deus com cada respiração, com cada ato de rebeldia, com cada birra que nós fazemos, com cada dia vivido longe da sua presença, por cada mandamento que nós quebramos. Só o fato de existirmos nos torna cada vez piores diante de Deus. Então, amados, é isso que nós temos que entender. Estamos diante da morte. E a morte, amados, não é algo natural à humanidade. Antes, é o resultado direto do pecado. E isso deveria fazer com que nós olhássemos com mais atenção para a morte. Olharmos para ela e entendermos que a morte é a sentença de Deus, é a punição de Deus contra o pecado. Então, amados, a nossa visão tem que mudar. Nós temos que entender que cada óbito, cada cortejo funeral, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis desse mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para se encontrar-se com Deus. Cada morte é um grito para nós de que algo errado aconteceu. A morte nos diz, através da morte podemos entender que nem mesmo Cristo ele pôde morrer se os nossos pecados não fossem imputados nele. Veja, Cristo na cruz, como nós falamos, aquele que não conheceu o pecado. Se ele não conheceu o pecado, como foi possível a morte dele, como nós estávamos falando aqui? Se não há pecado, a morte não tem domínio, a morte não tem poder, a morte não pode fazer nada. A morte fica parada. A morte não pode se lançar sobre um homem que não tem pecado. Por isso ela se lança sobre todos os homens, menos em Cristo. Por isso que, como uma fera cercando a sua presa, a morte ficou ao derredor de Cristo, até que os nossos pecados, as nossas ofensas, fossem colocadas sobre ele. Então ela pôde se lançar, então ela pôde saciar a sua fome, não por muito tempo, porque a morte não pôde contê-lo. A morte teve que retroceder diante do Deus da vida. A morte não conseguiu. O sepulcro não conseguiu detê-lo. A morte com ânsia teve que vomitá-lo. A morte não pôde deter o nosso Senhor. E então ele vence a morte. Então ele triunfa sobre a morte. É por isso que ele diz que ele dá a sua vida para depois tomá-la. É por isso que ele diz para nós que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então a morte não nos amedronta mais. Então a morte não nos assusta mais. Então a morte, amados, ela não nos assusta. E a morte, então, ela só tem poder onde há pecado. Então, quando nós olhamos a morte, como nós nos deparamos com ela,
Quando nós olhamos ao nosso derredor e vemos que todas as coisas estão morrendo, alguma coisa isso está nos dizendo. E uma pergunta então surge: o porquê morremos? O porquê da morte? E então nós olhamos para a Bíblia e entendemos que é a sentença de Deus contra o pecado. E é por isso então que o pecado trouxe 3 tipos de morte. Trouxe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é o lago de fogo. Amados, se há alguém morto espiritualmente hoje nessa noite, eu clamo para que o Espírito Santo reaviva. A morte física talvez até possa nos alcançar, mas como nós cremos em Cristo e em sua palavra, Ele diz que mesmo que esteja morto, viverá. E há uma coisa, amados, que nós estamos esperando, que é a vida eterna. Uns ressuscitarão para a morte eterna e outros ressuscitarão para a vida eterna. O que nós queremos dizer é que a consequência do pecado de Adão trouxe morte, porém Cristo trouxe a vida, vida espiritual, vida física, pois Ele nos faz uma nova criatura e vida eterna. E é por isso que nós cremos, que um dia Ele virá. Ele virá para buscar a sua igreja, a qual nós fazemos parte. Então, amados, o apóstolo Paulo diz no versículo 12: portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós entendemos esse versículo 1, pois meditamos nele durante 3 cultos. E agora então nós podemos olhar adiante para o versículo 12, 17, 15 e 19 e começarmos a vermos esses opostos que Paulo faz entre Cristo e Adão. E entendermos essas coisas, amados, nos vai fazer ficarmos firmados cada vez mais na rocha, nessa rocha inabalável que é Cristo. Então, amados, Adão, por uma só ofensa, a ofensa dele fez com que tudo se corrompeu. E nós então agora temos que olhar para Cristo e entendermos, amados, e entendermos a necessidade do Evangelho. É por isso que o Evangelho é importante. É por isso que, se nós perdermos Adão, nós perdemos Cristo e perdemos o cerne do Evangelho. Como é importante entendermos essas doutrinas. Como é importante olharmos para esse versículo 12 e vemos o peso que ele traz para o cristianismo, e vermos o que Paulo fala é importante, e que não existe nada colocado na Bíblia por acaso, nada. Então, amados, hoje nessa noite, o apóstolo Paulo fez com que nós olhássemos a consequência do pecado de Adão, um ser real, um personagem histórico, porque Cristo também é um personagem histórico, Cristo também é um personagem real. E assim como o ato de Adão trouxe toda a consequência às nossas vidas, a obediência de Cristo também irá fazer com que frutos nos alcance. Então, amados, que o Espírito Santo de Deus nos conduza, que nós possamos olhar e vermos a importância de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, amados, a morte não é algo natural.
A morte faz com que nós olhemos para algo mais profundo, pois a morte é o resultado direto do pecado. E é sobre isso que a morte prega. A pregação da morte é essa. A morte prega o evangelho para nós todos os dias. A morte, ela consegue anunciar com clareza que o pecado, que ela é o resultado do pecado. Então a morte nos faz enxergar que existe algo maior. A morte nos faz olhar para o pecado. Veja que até a morte prega sobre o pecado, e muitas igrejas abandonaram a pregação sobre o pecado. Que nós não possamos fazer isso. Que nós todos os dias possamos olhar com mais seriedade para o pecado. Que nós possamos pregar o evangelho, pois a morte prega o evangelho. A morte prega o evangelho. A morte grita para nós que ela é resultado do pecado, e ela é a sentença de Deus contra o pecado. E isso é importante para nós, amados. Isso é importante para nós. Isso é importante nós entendermos. Isso é importante para as nossas vidas. Que uma vez por todas nós possamos entender isso. Que de uma vez por todas o evangelho possa penetrar na dureza do nosso coração. E que você possa entender que a morte, ela nos fala de algo maior. A morte nos mostra que ela só está aqui porque ela é uma sentença de Deus contra o pecado. E que nós possamos, amados, nessa noite, verdadeiramente agradecer a Deus por esse privilégio. Que o evangelho possa trazer luz ao nosso entendimento, e que nós possamos estar verdadeiramente consolidados no evangelho. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por nós podermos entendermos hoje que a morte, ó Deus, é uma sentença de ti para o pecado, e que nós morremos porque nós somos pecadores, e que agora, Pai, podemos caminhar dentro do texto com mais segurança, Pai, e que essa igreja possa estar sendo alicerçada dia após dia, e que a tua palavra, Deus, germine em nosso coração, e que o teu Espírito traga luz ao nosso entendimento. Amém, Jesus. Amém, Jesus.